Eram mais ou menos 3 da manhã quando o resultado final dos meus cálculos surgiu diante de mim. Fiquei muito abalado. Eu estava tão agitado que não conseguia nem pensar em dormir. Saí de casa e me pus a caminhar lentamente na escuridão. Subi numa pedra que se projetava sobre o mar, na ponte da ilha, e esperei o sol nascer. Essas foram as palavras de Werner Heisenberg, após chegar aos cálculos de uma teoria que revolucionaria toda a física. Aos 23 anos de idade, Heisenberg tinha se isolado na ilha de Helgoland para mergulhar no problema que o obcecava. Solitário na ilha, o físico mal dormia, passando as noites em claro, tentando calcular algo que justificasse as incompreensíveis regras de um problema que seu amigo, Niels Bohr, havia jogado em suas mãos. Nessa época, Niels Bohr já era um renomado cientista. Ele escrevera fórmulas simples, mas estranhas, que previam as propriedades dos elementos químicos antes de medi-las. Essas fórmulas podiam prever, por exemplo, a frequência da luz emitida pelos elementos aquecidos, ou seja, a cor que esses elementos assumem. Porém, acima de tudo, essas fórmulas tinham uma novidade absurda para a física de sua época. Elas assumiam, sem um motivo claro, que os elétrons nos átomos orbitavam um núcleo apenas em específicas órbitas precisas, a específicas distâncias precisas do núcleo, com específicas energias precisas. E depois, de repente, esses elétrons saltavam magicamente de uma órbita para outra. Esses eram, portanto, os saltos quânticos. Embora grandioso, o legado de Niels Bohr deixou uma série de questões não resolvidas. Por que esses elétrons orbitam apenas em certas órbitas específicas? O que são esses incongruentes saltos quânticos de uma órbita para outra? Qual força desconhecida na natureza pode levar um elétron a ter esse comportamento de salto quântico? Qual o funcionamento do átomo? Como os elétrons se movem no interior dele? Bohr e seus colegas se faziam essas perguntas havia mais de 10 anos, sem nenhuma resposta. Foi então que, em Copenhague, Bohr decidiu reunir os físicos jovens mais brilhantes que conseguiu de sua época, a fim de trabalhar com eles sobre esses mistérios que pairavam a física de sua época. Um desses físicos era Wolfgang Pauli, um excelente e inteligentíssimo gênio. Aliás, se você lembra bem do seu ensino médico, você talvez conheça Wolfgang Pauli justamente pela importância que ele assumiu na formulação do princípio de Pauli, que a gente chega a estudar inclusive no ensino médio, quando está na parte ali de modelos atômicos. Ele inclusive foi premiado com o Prêmio Nobel por sua descoberta nesse sentido. Para fechar o time de físicos, o Pauli também convidou seu jovem amigo da escola, o físico Werner Heisenberg. Logo, em pouco tempo, o Heisenberg já estava acompanhando Bohr na capital dinamarquesa de Copenhague, discutindo seus questionamentos diante de lousas cheias de fórmulas e enquanto caminhavam pelas montanhas. Heisenberg, particularmente, estava obcecado com esses questionamentos. Ele tentou todo tipo de explicação, mas nenhuma delas parecia ser suficientemente boa. E, no entanto, os saltos quânticos e todos os fenômenos previstos pelas fórmulas de Niels Bohr continuavam sendo verdadeiros e perturbadores. Foi esse estado de extrema obsessão e busca pela verdade que fez com que Heisenberg, no verão de 1925, se isolasse na ilha de Helgoland, que estávamos falando no começo do vídeo. Ele acreditava que talvez a física precisasse de uma revolução. Einstein era o grande ídolo de Heisenberg, mas ele acreditava que, assim como Einstein tinha rompido paradigmas, ele deveria ser igualmente revolucionário para resolver esse novo problema. Foi então que naquela ilha que Werner Heisenberg teve a ideia. Uma ideia destinada a abalar toda a física, toda a ciência, toda a nossa concepção de mundo. Como dito, ninguém conseguia encontrar a força capaz de guiar os elétrons em seu comportamento bizarro, assim como ninguém conseguia encontrar as novas leis do movimento que justificassem as órbitas e os saltos previstos pelas fórmulas de Bohr. Para resolver o problema, Heisenberg postulou que não seria necessário postular uma nova força, mas que a força elétrica que atrai o elétron para o núcleo poderia continuar sendo uma boa explicação. Também não seria necessário alterar as leis do movimento que a gente já conhece. Em vez disso, ele entendeu que seria preciso mudar a maneira de pensar o elétron. Heisenberg renunciou à ideia de que o elétron é um objeto que se move ao longo de uma trajetória. Ele renunciou à ideia de tentar descrever o movimento do elétron.
focando apenas em descrever fatos e quantidades que nós conseguimos observar. As quantidades observáveis, a intensidade e a frequência da luz emitida pelo elétron. Assim, partindo do entendimento dos elétrons unicamente por meio de quantidades observáveis, ele procurou recalcular a energia do elétron partindo dali. Para observar os efeitos dos saltos quânticos dos elétrons, ele substituiu as variáveis físicas por tabelas com órbitas de partida nas linhas e a órbita de chegada nas colunas, descrevendo o salto de determinada órbita para outra. Ele passou seu tempo na ilha tentando usar essas tabelas para calcular algo que justificasse as regras de Bohr por meio dessa tabela. Mas, conforme o tempo passava, ele dormia pouco e ele mal conseguia fazer os cálculos para o elétron no átomo, que eram difíceis demais. Porém, em 7 de julho, algo começou a fazer sentido para ele quando ele escreveu: "Quando o primeiro termo pareceu dar certo, comecei a ficar muito agitado, a cometer um erro de aritmética atrás do outro. Eram mais ou menos 3 da manhã quando o resultado final das minhas contas surgiu diante de mim. Ele estava certo em todos os termos. De repente, não tive mais dúvidas sobre a coerência da nova mecânica quântica que meu cálculo indicava. Eu estava muito abalado. Tinha a sensação de que, através da superfície dos fenômenos, estava olhando para o interior de uma estranha beleza. Sentia-me aturdido só de pensar que agora tinha de investigar essa nova riqueza de estrutura matemática que a natureza tão generosamente dispunha diante de mim." Em 9 de junho, Heisenberg voltou da ilha de Helgoland para sua universidade na Alemanha e enviou uma cópia dos resultados de seus cálculos para seu amigo Pauli, dizendo que tudo é ainda muito vago e não está claro para mim, mas parece que os elétrons já não se movem em órbitas. No mês seguinte, em 9 de julho, o próprio Heisenberg entregou outra cópia de seu trabalho para o seu professor Max Born, dizendo que seu trabalho era maluco demais e que ele não tinha coragem para publicar aquilo. Encantado com o que leu, Max Born, o professor de Heisenberg, enviou o trabalho de Werner para uma revista científica. O Max Born percebeu que Heisenberg tinha descoberto algo que era muito importante, e ele inclusive convenceu o seu aluno Pascual Jordan, assim como Pauli, para organizar os bizarros resultados que o Heisenberg tinha obtido. Juntos, tanto o Max Born quanto o Pauli, o Werner Heisenberg e o Pascual Jordan finalizaram todos os cálculos e a estrutura formal de uma nova mecânica que surgiu. Usando os novos princípios propostos por Heisenberg de se basear apenas nas quantidades observáveis, montando matrizes, depois de um longo trabalho de estruturação de cálculo, eles conseguiram formalizar e formular uma nova teoria, uma teoria de matrizes, uma tabela, cujos valores de energia calculados eram exatamente os previstos pelas fórmulas de Niels Bohr. A ideia de Heisenberg permitia não somente resolver as questões levantadas pelas fórmulas de Bohr, como, além disso, iam além e também permitiam calcular a intensidade da luz emitida. Einstein, que ainda estava vivo na época, declarou em carta que as ideias de Bohr e Heisenberg deixam todos em expectativa e ocupam a mente de todos que têm interesse teórico. O tempo passou e Heisenberg tornou-se um grande e aclamado físico, sendo convocado inclusive na Segunda Guerra Mundial pelo Hitler para que ele construísse uma bomba atômica alemã. No meio do caminho, é claro, Heisenberg ele fugiu para a Inglaterra com a ajuda do Churchill e depois para os Estados Unidos, onde ele usou os princípios de sua nova teoria, junto com muitos outros físicos, inclusive com o próprio Oppenheimer, para ajudar a formar a bomba atômica estadunidense que encerraria com a Segunda Guerra em Hiroshima e Nagasaki. Tudo isso por causa de uma única teoria, uma revolução provocada por um jovem cientista obcecado com a busca do conhecimento e da verdade. A sua teoria teve grandes consequências tecnológicas e científicas, revolucionando a teoria dos quanta e toda a física.